Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, espero que vocês estejam gostando do podcast. Eu gostaria de pedir para vocês reagirem mais, participarem do grupo do Telegram, para que a gente possa ter uma comunicação mais ativa lá no grupo, que vocês participem, que vocês apoiem o podcast, porque isso vai me ajudar muito a conseguir me dedicar mais tempo para vocês, tá bom? Hoje eu estou trazendo aqui a história do Dionísio. E assim, gente, conversei com o Dionísio e é muito engraçado porque ele facilmente ganharia um prêmio de campeão de problemas imobiliários, sabe? Porque já aconteceu vários problemas com ele, por isso que o nome dessa história é Aluguéis. E ele quer saber a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês teriam feito se fosse com vocês. E é isso. Alugar imóvel é sempre complicado e eu que o diga. Então, bora começar? Bom, nessa época, o Dionísio aí, ele tinha cerca de seus 20 e poucos anos. Ele era bem mais jovem, foi uma época que ele fazia faculdade. Ele estava saindo aí do interior, eu vou colocar como se fosse Minas. Vocês sabem que eu sempre trago o exemplo de Minas, que é o estado que eu mais conheço. Mas ele estava saindo de Minas para começar a estudar e trabalhar em São Paulo, porque é onde tinha mais oportunidades, enfim. Quando ele chegou ali na cidade, ele, na tentativa de economizar, ele morava em uma casa que era mais longe da faculdade. Era praticamente outra cidade, se a gente for colocar aqui numa referência que eu tenho, porque chegava a ter 40 minutos de distância até a faculdade. Então ele tinha que pegar ônibus, era um trajeto assim demorado. Imagina você ir 40 minutos, voltar 40 minutos. Eu conheço bem isso porque eu ia e voltava de ônibus para poder estudar aqui na minha região. Tem bastante esses ônibus que faz isso aqui. Então eu compartilho, né, desse pouquinho de sofrimento, vamos dizer assim. Então o Dionísio, nessa época, ele queria morar mais próximo da faculdade. Às vezes pagar um pouco mais caro, mas ter aí esse processo menos cansativo, né? Porque já trabalha, estuda, acaba ficando um pouco mais cansativo para todo mundo. Então ele decidiu começar a procurar um imóvel, entrou em contato ali com um corretor de imóveis e ele encontrou uma casa que ficava perto ali da faculdade, cerca de 5 minutos de ônibus, ele já estava lá. E ele chamou e convidou uma amiga que ele gostava muito, que eu vou colocar o nome dela aqui de Betânia. E ela adorou a ideia e eles foram com tudo nessa aventura para alugar essa casa. Acontece que, né, como eu disse, essa casa era mais próxima, mas também mais cara. Mas os dois ali avaliando acharam que seria interessante morar naquele local, porque eles iriam economizar em outras partes, porque ali era perto do centro para fazer compra, farmácia, bancos, tudo estaria muito mais próximo. O aluguel já era caro e tinha um condomínio que passaram para ele, esse corretor passou para ele, mas depois que eles pagaram o valor, alguns vizinhos acabaram falando que não tinha nenhum valor que pagar de condomínio ali, porque era uma casa, então não tinha por que pagar condomínio. E quando eles questionaram o corretor disse que os vizinhos não sabiam direito do que estavam falando e que sim, havia um valor que eles teriam que pagar de condomínio. Passado um tempo, a Betânia, ela decidiu colocar um terceiro morador nessa casa. Essa casa que eles alugaram, ela era grande, então ela tinha essa possibilidade, mas ela fez isso sem se comunicar muito bem com o Dionísio, sabe? E assim, a história da Betânia levar esse cara, que eu vou chamar ele de Nataniel aqui, é que esse Nataniel, ele tinha coberto ela de algum problema do passado e aí, para compensar, ela sentiu que devia deixar o rapaz morar com eles. Porque assim, até onde o Dionísio sabe dessa história,
eles moravam juntos em uma outra república, e aí eles fizeram alguma coisa meio que estava fora das regras ali, e esse cara, ele meio que deixou de morar na república por conta disso. Então a Bethânia, ela se sentiu culpada nesse momento e acabou convidando o Nathaniel para morar na casa ali, mas assim, detalhe, o cara estava morando lá de graça. E aí aquele trio ali foi formado meio que sem o Dionísio querer muito, mas a parte do cara, a Bethânia parecia cobrir um pouco ali, mas assim, em certas coisas acaba sendo prejuízo pro Dionísio também, né? Porque a energia aumenta, a conta de água aumenta, enfim, gente, a gente sabe como é que é esse tipo de coisa. Com o tempo, as coisas foram acontecendo ali e eles acabaram entrando em diversas discussões. Muitas vezes, Nathaniel e Bethânia brigavam e o Dionísio, tentando apaziguar a situação, acabava brigando com o Nathaniel, mas de repente a Bethânia já entrava para poder apaziguar e acabava ficando do lado do Nathaniel, e o Dionísio também se prejudicava com essa situação toda. E assim, começou a ficar um clima chato dentro da casa, toda uma circunstância ali, até que um dia a dona dessa casa que eles haviam alugado chamaram ali eles para conversar, e nessa conversa ela acabou falando que ela queria a casa de volta. Assim, sem mais nem menos, mesmo com o contrato, mesmo estando tudo certo, ela queria a casa de volta. Segundo as informações que eles tinham do vizinho e que a própria dona da casa tinha trazido ali, o que aconteceu? Ela só tinha colocado a casa para alugar porque ela estava se separando do marido. E uma forma dela tentar segurar a casa e fazer com que o marido desistisse de vender a casa ou tentasse de alguma forma tomar essa casa dela, ela tinha decidido alugar a casa, passar por todo o processo de divórcio para depois ficar com a casa. E o marido realmente, ele parecia ter aberto mão. Então, quando ali a papelada do divórcio saiu e tudo estava resolvido, ela simplesmente chegou perto da galera ali e falou: olha, não quero vocês aqui mais, dão seus pulos. E assim, segundo o Dionísio, também deu um tempo para que eles realizassem a mudança curtíssimo. E a gente que já enfrentou por esse tipo de coisa, a gente sabe que a gente precisa de um tempo para poder procurar outras casas. Não é qualquer lugar que vai servir para você, porque se você mora num bairro e trabalha em outro, como que você vai alugar qualquer local? Isso não serve, sabe? Você precisa de um tempo. Mas essa dona da casa, ela não queria saber muito, ela só queria a casa de volta, e ela meio que ficava cobrando, sabe? Apertando eles para querer voltar para casa. Segundo ela, a casa era próxima de onde a filha estudava, então ela precisava da casa para poder levar a filha também, e ficou muito desconfortável para eles terem que correr atrás de tudo. Eles já tinham feito algumas melhorias ali na casa, trocarem algumas coisas, né? Colocaram lâmpadas melhores em alguns lugares. E assim, o Dionísio falou que quando eles entraram na casa, a porta do banheiro não fechava, ela caía, era aquele tipo de porta de correr que acabava caindo. E tinha uma porta que tinha, tipo, o portão e a grade, algo assim, né? E ali, para poder fechar, uma porta fechava e a outra não. Então ficava, inclusive, perigoso se alguém da rua visse e entrasse dentro da casa. Eles tinham 2 gatinhos na época, né? E corria o risco das gatinhas fugirem. Já tinha acontecido das gatinhas fugirem ali no momento que eles estavam dentro de casa e acabar indo parar numa construção que tinha de lado. Mas o Dionísio falou que os pedreiros tinham sido aí muito gentis com eles e tal. E, assim, foi uma bagunça geral, assim, e que a dona da casa também alegava que não tinha certas coisas ali na casa. Então, por exemplo, do lado da pia tinha eu esqueci o nome, que fica no cantinho ali na parte de baixo para poder fazer a finalização mais bonita, né? Embaixo assim, e ela tinha um cachorro que tinha comido essas beiradinhas. E quando ela estava voltando para casa, segundo ela, não tinha aquela danificação ali, mas
Tinha sim, inclusive o corretor tinha visto isso e tal, então foi um pouco burocrático para eles conseguirem sair dessa casa. E aí, de uma certa forma, a dona da casa parece que tinha ficado com a consciência um pouco pesada. E quando eles tinham adentrado para dentro daquela casa, realmente parecia que ela tinha saído daquela casa, assim, às pressas, né, por conta do divórcio. Então, ela tinha deixado ali alguns móveis, mesinha, guarda-roupa, essas coisas. E em uma forma aí de querer, né, diminuir aí o prejuízo do pessoal, ela chegou a abrir mão desses móveis. Ela falou que eles poderiam levar. E quando eles mudaram, eles realmente levaram esses móveis. Bom, no caso, eu cheguei até a questionar o Dionísio, né, com relação ao despejo, porque conversando ali, né, entre eu e o Dionísio, quem morava ali na residência tinha amizade com pessoas trans. O Dionísio tem um namorado também. Então, assim, eu cheguei a questionar para ele se de alguma forma ele sentiu que essa mudança repentina, esse querer voltar para casa mais rápido, de certa forma tinha sido por algum preconceito ou algo do tipo, que a gente sabe que infelizmente existe. Mas, segundo ele, com relação àquela casa e aqueles vizinhos ali, ele não sentia que tinha algum problema com relação a isso. Parecia realmente que ela queria voltar para casa. E os vizinhos, segundo Dionísio, amava ela, então eles queriam muito que ela voltasse para ali. Eles percebiam que eles poderiam até gostar, né, deles que estavam morando ali, mas que queria que ela retornasse. E assim, o Dionísio também falou pra mim, olha, Rayane, a gente não fazia festa com som alto, não recebia pessoas tarde da noite. Quando eu fui comemorar meu aniversário foi uma coisa super tranquila. Nós não somos pessoas que fazem festa a ponto de usar droga, alguma coisa assim. Não, a gente nem fuma, pra você ter noção. Então, assim, eu acredito que realmente era por causa da dona da casa. Não tinha nenhum motivo, assim, específico para ela querer que julgasse que era por conta da gente, sabe? Bom, depois de tanta briga e desentendimento também naquela casa, Dionísio, ele decidiu que era melhor não morar com Bethânia naquele momento, mas ele precisaria de alguém para dividir a nova casa que ele fosse encontrar. E aí, depois de pesquisar um pouco, ele encontrou uma casa e então ele e o Nathaniel tinham decidido ali morar juntos. Só que assim, foi uma questão meio complicada, porque o Nathaniel, ele estava morando de graça, basicamente, naquela outra casa. E agora, como que seria, né? Mas eles entraram ali em acordo, né, que eles realmente morariam e tal. E no momento que o Dionísio estava decidido que ele iria realmente alugar aquele imóvel, o Nathaniel, ele não apareceu para assinar nada, ele não contribuiu com nenhum valor. E o Dionísio, assim, já perdido, não tinha. Imagina, gente, você tá em outro lugar, você não tem um alguém para você ficar correndo atrás ali naquele momento de imediato. Você precisa de uma casa rápido para você mudar. E aí a pessoa ainda dá um certo tipo de golpe em você, né, e tal. Então, assim, ali nas pressas, ele arrumou uma amiga que assinasse ali junto com ele, como se ela fosse morar, mas só para ele conseguir alugar, sabe? Mas ele iria arcar com tudo sozinho. Ela acabou não morando ali com ele, mas ela ajudou ele. Tipo quando você faz como se fosse uma avalista também, né? Que você tá ali dando uma certa garantia que aquela pessoa vai estar pagando aquele aluguel e tal. E aí meio que foi isso que aconteceu, né? A parte principal da história que o Dionísio queria dar mais ênfase aqui seria essa parte de que a moça pediu o aluguel assim, e assim, uma coisa que eu questionei eles também sobre ter contrato e tudo mais, é o fato de ter procurado um advogado e tudo mais. E ele falou pra mim, olha, Raeli, nós éramos todos muito jovens, a gente não tinha muita noção de muita coisa assim. E assim, a gente já tava tão cansada, a gente brigava tanto, já tinha tanto desgaste, que a gente não queria se desgastar com mais uma coisa com relação ao advogado e tudo mais. Então, na época, realmente, a gente não correu atrás dos nossos direitos, a gente não viu aquilo que a gente teria direito de receber, né, por conta da quebra de contrato. A gente só
fez o que precisava ser feito, cada um foi morar ali separadamente. Bethânia foi morar com o namorado dela. Eu achei que ia ficar com o Nathaniel, mas ele também sumiu depois. E foi isso. E tem muita história do Dionísio com relação a aluguéis. Teve uma vez que ele morou numa casa e ele pagava tudo certinho com relação à taxa de incêndio e tudo mais. Ele tinha todos os comprovantes. Mas no momento que ele estava saindo da casa, a dona cobrou dele R$ 200 a mais e não repassou esse dinheiro de volta. Ela falou que era taxa de incêndio, ele arrumou os comprovantes, passou para ela que ele já tinha pago. Ela não aceitou, então ele levou esse prejuízo aí de R$ 200 e nunca mais devolveu. Teve uma outra vez que ele morou numa casa onde a dona da casa amava o imóvel. Como assim? Ela nunca fosse vender o imóvel, ele alugou, ficou lá e de repente ela resolveu do nada vender o imóvel e ele também teve que sair meio que às pressas. Ele já morou de favor com um amigo, né, na casa de um amigo de forma separada, mas ele morou, né, nessa casa de um amigo. Na verdade, esse amigo ele tinha uma casa de aluguel e esse amigo, pouco depois que alugou para ele, ele acabou conseguindo vender a casa, então ele teve que sair às pressas também. E eu até comentei com ele, falei, nossa, que caos por conta de imóveis. Acho que Dionísio tá precisando aí de um banho de ervas, de fazer uma limpeza, acender uns incensos, né? Porque complicado. E assim, hoje ele tá bem, ele já possui filhos, ele tá no aluguel dele quietinho lá, super tranquilo. Mas ele lembra desses perrengues que ele já passou. E assim, ele trouxe essa história também, muito também porque eu falei, né, com vocês para trazer história de golpes e outras coisas. E ele queria saber a opinião de vocês, se foi certo aquela dona ter pedido a casa de volta. Ele meio que queria contar um pouquinho aqui também de algumas histórias e experiências que ele já teve com relação a aluguel. E eu digo para vocês, gente, não é fácil. Se mudar é uma bagunça, é um caos. E assim, quando acontece esse tipo de coisa, é mais complicado ainda. Na região onde eu moro aqui, bastante gente, inclusive, aluga imóveis sem contrato. Então, é o que dá aí mais problema também com relação à pessoa que aluga e a pessoa que tá naquele aluguel. Porque o dono, ele pode pedir o imóvel a qualquer momento e você tem que sair e liberar a casa, né? Meio que não tem muito o que fazer. Se tiver alguém que for advogado aí ou que conheça um pouco melhor das leis, se puder trazer essa informação aqui pra gente, vai ajudar bastante pra gente entender melhor o caso do Dionísio. Nós temos um grupo também no Telegram, então quem quiser trazer uma discussão a respeito desse assunto no grupo também, a pessoa que for entendedora disso, pode colocar sobre isso lá. Se você tem uma opinião para dar, entre no grupo e também comente na plataforma de áudio onde você está me ouvindo, porque a gente quer saber a opinião de vocês. Inclusive, assim, gente, mudar e alugar local em cidade maior, assim, é bem complicado. Principalmente, às vezes, a gente acostumou a morar em certas regiões e ver as coisas de uma forma. Quando vai para um local onde a vida é mais corrida e tem pessoas que já têm outro ritmo, é mais acelerado, assim, é um pouquinho complicado. Literalmente, a história com Dionísio, desde o início, deu ruim, mas agora o Dionísio tá tranquilo, tá calmo. Eu desejo tudo de bom pra ele nesse novo imóvel, que ele consiga ir ficar quietinho por um tempo, sem ter problema nessa parte de aluguéis. Você já teve algum problema com aluguel? Conta pra mim nos comentários ou deixa lá no grupo do Telegram que eu quero saber a sua história com o aluguel. Ou quando você foi se mudar. Problema com mudança também é o que a gente mais tem. Obrigada por me ouvirem até aqui. Sejam educados com o Dionísio lá no grupo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora
Tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu te espero lá no Telegram. Um beijo!